de Jesus Cristo. Bom, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Eurípides Barçanufo, mas foi tanta informação que eu encontrei, tantos detalhes de sua vida, do seu trabalho, que eu decidi dividir o trabalho em duas partes. A primeira delas fala do homem e do educador Eurípides Barçanufo, um homem que foi muito à frente do seu tempo. A segunda parte eu vou tratar do Eurípides espírita, homem religioso, e do trabalho que ele fez, além do trabalho de educação. Se nós fôssemos pensar hoje em níveis de conhecimento, Eurípides estaria fora da reta, totalmente fora da reta. Existe um ditado num livro que eu gosto muito de ler, que diz que quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente acaba amando aquela pessoa. E foi o caso nosso com Eurípides. Eu comecei lendo um livro pequeno, depois eu li um livro maior, e eu fiquei profundamente admirado com o trabalho que ele fez. Mas vamos contar um pouco do Eurípides homem. Ele nasce no final do século XIX. Não vamos ficar preocupados muito com datas, não, porque esse negócio de data só confunde. Então ele nasce no final do século XIX em Sacramento. Sacramento era uma cidade do Triângulo Mineiro, precursora também dessa área do Triângulo Mineiro, mais tarde do que vem a ser a política do café com leite. Ela injetou muito dinheiro nessa política, porque ela foi uma das primeiras cidades a se industrializar no Triângulo Mineiro. E uma cidade com 4.000 habitantes, podemos dizer que é do tamanho de um condomínio hoje aqui qualquer, se vocês forem num condomínio de 4 ou 5 prédios de 20 andares, você encontra 4.000 pessoas. Então vocês veem uma região com 4.000 pessoas em que, para se resolver qualquer problema, era galope. Então, qualquer distância a ser medida era a distância percorrida por um cavalo. Então vocês já veem que é uma situação bastante assim, bastante grande no sentido de isolamento. E a vida dele começa em Sacramento, filho do seu Ernesto, o senhor Mujico, que mais tarde já vem criar um armazém chamado Armazém Mujico, e da sua mãe, Jerônica Pereira de Almeida, Dona Meca, que teve 15 filhos. Né? Uma coisa assim, light. 15 filhos em casa, sendo Eurípides o terceiro. É uma situação normal para o início do século, para o final do século XIX, início do século XX, já que metade das crianças que nasciam normalmente morriam. Mas no caso dela, eu acho que, pelo não tenho dados específicos, mas acho que todos sobreviveram. E aí a família começa a ter problemas, afinal 15 filhos não é uma situação muito tranquila, e eles se mudam. Eles se mudam para a estação do Cipó. E aí o Eurípides começa a ter problemas na escola. Eu me lembrei até de Einstein. Einstein também teve alguns problemas de escola, né? Alguns pequenos problemas, ele teve problemas de escola. E aí ele volta para Sacramento. O pai volta para Sacramento e ele começa a estudar num instituto chamado Miranda. Nessa escola ele começa a desenvolver uma série de características e aos 12 anos forma o primeiro grupo teatral de Sacramento. E as pessoas iam ver suas peças. Ele escrevia muitas delas e apresentava a peça com o grupo. Isso chegou a um ponto em que os professores da escola disseram o seguinte: olha, não temos mais nada que ensinar para ele. Ele já fala 3 idiomas além de latim. Nós já ensinamos tudo que podíamos, não tem mais nada, é melhor só levar ele para uma cidade grande. E por outro lado, do lado religioso, Eurípides começou como coroinha da igreja de Sacramento e já com uma idade de adolescente, um dos padres lhe entrega uma Bíblia em latim. Porque ele demonstrou tanto interesse, apesar de ser proibido, o padre deu para ele uma Bíblia. E ele se apaixonou por uma parte da Bíblia, por sinal também nós gostamos muito, que são as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. E isso vai ser de fundamental importância
no seu trabalho como espírita. E vocês vão saber já já por quê. E aí, quando os professores da escola disseram para ele que não havia mais nada para ensinar, o pai decidiu trazê-lo para o Rio de Janeiro para estudar medicina, que era o grande sonho da vida dele. E qual era a vontade dele vir para o Rio? Imensa. Só que a mãe dele começou a passar mal. A mãe dele tinha um problema, ela ia à missa e desmaiava. Ela sentia qualquer coisa, começava a orar, ela tremia, desmaiava. Médium. Só que naquela época, hoje para a gente dizer isso é fácil, né? Era médium, era só dar um passe nela, dar um passe de dispersão. Mas naquela época, como ele ia poder saber? E aí, a dona Meca, no dia que ele vai viajar para o Rio de Janeiro, papai, vamos para o Rio. A mãe dele, plum, caiu e ficou. E ele era muito preocupado com a mãe. Muito. A ponto dele colocar como missão da vida dele curar a mãe. Aí ele não pôde ir. Então o que ele faz? Ele monta uma escola chamada Liceu Sacramentano. Ao montar essa escola, ele começa a aplicar conceitos do professor Pestalozzi. Impressionante é que ele era um professor adorado pelos alunos. Só que nessa mesma época, e nós vamos ver isso mais tarde, quando nós entrarmos na parte do Eurípides espírita, ele se torna espírita. E no início do século XX, ser espírita no Brasil era pior do que ser um criminoso. Existia uma lei que que já tinha perdido sua vigência em função da República, mas ficou os seus restícios, de 1880, que colocavam que todos os espíritos eram criminosos. Essa lei vigorou até a proclamação da República, até 1890, com a primeira Constituição, que eu acho que foi nesse período, 90, 92, por aí. 91, né? Então, 1891, quando sai a primeira Constituição brasileira, o Estado se torna laico. O que significa isso para as instituições vigentes, religiosas vigentes? Perdemos o poder. Ora, todos nós sabemos que o sonho de qualquer ser humano, quando tem poder, é ter mais poder. E mais poder. E aí o poder havia se acabado. Mas nas regiões do interior havia ainda uma política de se manter os conceitos antigos e o controle sobre a população. A população tinha que ser controlada, afinal, o pastor tem que ir à frente de suas ovelhas. Que história é essa das ovelhas querendo sair e decidirem os seus próprios destinos? É preciso ter o controle. Isso é o pensamento do início do século, não é mais de hoje não, por favor, tá, gente? Então, com esse pensamento, Eurípides perdeu todos os seus alunos. Aí, por uma razão que nós, humanos, desconhecemos, vamos tratar ainda que nós somos humanos, ele funda o Colégio Allan Kardec. Né? Perdão. O Colégio Allan Kardec se torna referência de educação por toda a região, por São Paulo e pelo país. Professores do Rio de Janeiro iam para Sacramento para fazer as ditas provas orais de final de ano. E como é que eram as aulas lá? Afinal, qual era o mistério desses alunos tão bons? Bom, em primeiro lugar, as aulas tinham em média tempo variável de aula. Como assim? Tinha aula que tinha 30 minutos, tinha aula que tinha 40 minutos, tinha aula que tinha 50 minutos, tinha aula que levava o dia inteiro, tinha passeios de discussões sobre sistemas agrícolas, plantações, astronomia, que tomavam às vezes a noite inteira. Eurípides também tinha uma técnica. Vocês sabem muito bem que para o homem do início do século XX, filho é mão de obra.
ainda mais na pobreza. Nasceu um filho, que bom, daqui a 2 anos eu vou ter uma mão, daqui a 8 anos eu vou ter uma mão que vai me ajudar a trabalhar. Era isso que o homem pensava no início do século XX. Ter filhos também era ter mão de obra. O que acontecia? As crianças faltavam à aula porque tinham que trabalhar no sítio do pai, na chácara do pai. O que Eurípides fazia? Ia até lá e buscava o dito garotinho, garotinha, e levava para a aula. Ele fez muito isso com um aluno que depois se tornou um grande discípulo seu, chamado Jerônimo Cândido, também conhecido como Candinho. Então, esse ambiente era propício para o conhecimento. Ele tinha professores e professoras, apesar que a foto que eu vou mostrar só tem uma. Ele tinha alunos e, pasmem, alunas, no início do século XX, menina estudando. Nossa, que horror, devia ser o caos. Ele tinha negros na escola, olha só que coisa horrível. Em 1900 ele abriu, tanto que um dos alunos dele foi assessor de Juscelino Kubitschek. Olha só que situação. Então nós começamos a ver que ele promovia mudanças. E eu vou abrir aqui um parênteses, que muitas vezes nós não entendemos essas mudanças quando elas ocorrem. Vocês querem um exemplo? A máquina a vapor foi construída, a primeira máquina a vapor que se tem conhecimento foi construída há 500 a.C. e só foi usada no século XIX. Em outras palavras, levou quase 2.300 anos para a gente entender como funcionava uma máquina a vapor. Então, eu acredito que muitas das coisas que Eurípides deixou como educador, ainda a gente ainda vai descobrir, porque ele fazia os outros trabalhos com as crianças de tranquilização, de ambientação. Todos os dias, às 9 horas da manhã, tinha a prece do senhor Eurípides. Muito interessante isso. Ele criava o ambiente necessário para que as aulas acontecessem. E outra coisa, ele não aplicava a dita que todo mundo acha lindo hoje, no século XXI, meritocracia. Ou seja, você fez uma coisa boa, você ganha um prêmio. Você fez uma coisa ruim, você não ganha nada. Você ganha uma repreensão. Isso faz me parecer muito aquela história, né? Você fizer uma coisa boa, vai para o céu. Se fizer uma coisa ruim, vai para o inferno. Parece muito parecido, né? Mas ganhou um nome lindo de meritocracia, utilizada hoje vastamente por empresas. Você tem um mérito. Não, ele não aplicava a meritocracia, não. Todos os alunos, para ele, eram iguais na avaliação, mas diferentes no tratamento. Talvez essa seja uma das grandes coisas que ele tenha deixado para nós, como referência. Outra coisa que vale a pena lembrar é que uma vez um professor de São Paulo, acho que foi de São Paulo, de História, foi fazer a prova final. E a prova final, pasmem, era oral. Vamos ser honestos, hoje em dia, crianças encarar a prova oral, elas entram em pânico. Adulto entra em pânico. Todos os semestres, o professor Eurípides aplicava uma prova oral. E com o passar do tempo, passou a ser as provas de final de ano, porque às vezes o aluno conseguia em um semestre percorrer todo o curso do ano. Aí, aprovação. Então, alunos tratados de forma diferente. Aí veio esse professor de São Paulo e fez uma pergunta. O aluno lhe respondeu, ele está errado. Ele saiu. Fiz novamente a pergunta para um segundo aluno. Ele deu uma resposta muito similar ao primeiro. Está errado, pode sair. Aí veio o terceiro aluno. Quem? Jerônimo. Oh, Jerônimo, esse menino era terrível. Respondeu ele, está errado. Não está, não. Está errado. Não está. Está errado. Não está. Quer ver? Aí mostrou, abriu o livro. Está aqui, ó. Aí o professor, é uma edição nova. Eu não conhecia. Resultado. O conhecimento levado pelos alunos, para os alunos de Eurípides estavam
sempre à frente de seu tempo. Ele ensinava os alunos a pensar, a raciocinar. Existe uma professora americana que eu conheci numa palestra, em que ela praticamente chega para os seus alunos e ensina Shakespeare. Os alunos passam 1 ano estudando literatura. Ela é professora de matemática. 1 ano estudando literatura. Quando eles terminam 1 ano, desse ano de literatura, no ano seguinte, ela recupera a matemática do ano anterior e aplica a matemática do ano seguinte, sem os alunos sequer perceberem. O que ela quis dizer ao aplicar literatura, ainda mais Shakespeare, que eu acho complicado para dedéu? Eles pensarem, a lerem. Hoje, quando às vezes nós temos a oportunidade de discutir com uma criança o aprendizado dela, a gente percebe que a criança não lê, ela quer responder antes de ler. Peraí, você não leu. Vamos ler. E você descobre que a maior parte dos problemas hoje está simplesmente em procurar conhecer antes e aplicar depois. E Eurípides se preocupava muito com isso. Os alunos dele conheciam, sabiam, e ele aplicava. Bom, continuando. Ele se converte ao Espiritismo em 1903. Vamos ficar aqui por enquanto. A surpresa a gente deixa para o final. Sempre a gente deixa a melhor parte do bolo, a cereja, para o final, né? E ele encontrou muitas resistências em conflitos pela sua decisão, principalmente na família. Ele funda uma pequena farmácia homeopática. Impressionante, uma farmácia homeopática. Ele não é médico, nem farmacêutico. Ele abriu uma farmácia homeopática. E começa a atender os pobres e necessitados em geral. Gente, sabe quanto ele cobrava por cada remédio homeopático? É isso mesmo, cobrava nada. Exatamente, não cobrava absolutamente nada. As filas, o que ele fez? Com a ajuda do pai, seu Candinho, esqueci o nome. Ele abriu 2 portinhas para a farmácia homeopática dele. E começou a manipular os remédios. Mas com a mediunidade que ele tinha, ele manipulava remédios com uma precisão muito grande. Porque quem estava, na verdade, manipulando os remédios, também aí não vale nem a gente discutir, era Bezerra de Menezes. Então é aquela história, o doutor Bezerra chegava para ele, incorporava e ia lá fazer os remédios. Assim é fácil. Eu diria, não, é difícil a beça, porque muitas dúvidas ficam na cabeça do médium. O médium tem certeza que é o Bezerra que está fazendo esse remédio? A gente tem sempre aquela dúvida, mas com o passar do tempo você vai adquirindo a certeza. E os remédios iam saindo. E as pessoas faziam filas. Leprosos, tuberculosos, doentes. Iam fazendo fila na porta da farmácia. E ele atendia a todos. Então, além de ser professor, diretor de escola, ele ainda tinha uma farmácia. Ainda era parteiro. Fazia parto de fez parte de quase todas as crianças da região. Sobrou alguma coisa? Não, bobagem. Quantos alunos ele tinha no colégio? 200. Se você pensar bem, 200 crianças num universo de 4.000 pessoas é quase a cidade inteira. Outras escolas começam a ter problemas com Eurípides. Ainda mais num colégio chamado Allan Kardec. Gente, já imaginou um colégio chamado Allan Kardec no início do século? O cara tinha muito peito. Não era qualquer um, não. E lá ele botou o nome de Allan Kardec, a escola enchia de alunos, e os alunos não queriam sair da escola, e não queriam ter férias, só queriam ficar na escola. Claro. Conhecimento dá prazer. Em 1907 ele fundou essa escolinha aí, que está com a mesma cara até hoje. É a mesma carinha. Tá? E ali está ele, olha. Em 1900 ele conheceu um cara chamado Frederico Peiró. Ele era espírita. E foi também um dos grandes alavancadores do espiritismo na região. Ele construiu um centro espírita chamado Esperança e Caridade, que nós vamos entrar em detalhes daqui a pouquinho. Em 1904 a 1910, ele se torna vereador de Sacramento. E só saiu porque os vereadores queriam mudar a lei municipal
de 4 para 6 anos. E Eurípides disse o seguinte: não, as pessoas me elegeram por 4 anos, eu não tenho o direito de me autoeleger por mais 2. Não aceito isso. E com isso ele sai da prefeitura, tendo uma verdadeira comoção social na região, que ninguém queria que Eurípides saísse. Ele constrói a primeira hidrelétrica da região. A cidade passa a ter a luz elétrica e com isso pode já se alavancar para o industrialismo, mudando assim a sua perspectiva de uma cidade agropecuária para uma cidade industrial, trazendo riquezas para a cidade. Em outras palavras, ele moveu a cidade no sentido de evoluir. Mas, infelizmente, em 1918, mais precisamente em novembro de 1918, ele morre de uma doença que surge em abril de 1918 nos Estados Unidos, que era uma variação da gripe suína, que se espalhou pelo mundo de uma forma muito simples. O mundo não estava em guerra. Soldados americanos foram para a Europa. Chegaram na Europa, o que eles encontraram? Pessoas já enfraquecidas pela guerra, vivendo em valas. Que ninguém diz para mim que uma trincheira não é uma vala. A pessoa morava numa vala. Chegando lá, esses soldados doentes, com essa influenza, né, que é o nome dessa gripe, chama-se influenza, H1N1, eu acho que é H1N1, se não me falha a memória, proliferou que nem água corrente no meio do deserto. Joga água, a água sai correndo. E a partir daí, imigrantes espanhóis trouxeram, ou imigrantes europeus, não precisamente espanhóis, europeus, trouxeram isso para a América do Sul. E em setembro de 18, essa doença chega ao Brasil. Em novembro de 18, já tem gente morrendo dela na Amazônia, que era, na época, um lugar inóspito. E foi uma doença que matou metade da população após a Primeira Guerra Mundial. Já havia morrido gente à beça na guerra. Metade da população decidiu voltar ao plano espiritual. Precisou-se que metade da população voltasse ao plano espiritual. E agora vamos falar sobre o homem que estava à frente do seu tempo, né? Ele nunca foi fiscalizador da escola. Ele era o diretor da escola, mas ao mesmo tempo era aquele que batia na porta: meu filho, vamos para a aula, você não pode perder essa aula, é importante para você, e levava o menino para a escola. Conhecia cada aluno pelo nome. Isso eu encontrei numa pesquisa de internet. Olha, que conhecer cada 200 crianças pelo nome, ele é um herói. Eu não consigo às vezes lembrar do meu nome. E ele tentava sempre resolver problemas à base das discussões inteligentes. Lógico que, como os espíritos influenciam nas nossas vidas mais do que imaginamos, tinha a ajuda do plano espiritual. Aí, aquilo que eu falei para vocês, professores mulheres. Não eram professoras, não. O texto era claro daquela época. Professores mulheres, não eram professoras. E pobres. A frequência dos alunos, para ele, era muito importante. Questão do horário. E vamos analisar a visão dele de futuro. Uma das coisas que a gente sempre faz é, quando vai fazer uma palestra sobre alguém, procura analisar seu perfil. E nós procuramos algumas visões dele, para como ele quer ver o futuro, como ele imaginava o futuro. Então, o homem era um ser completo. Gente, ele falou isso em 1900. Ele falou do homem integral em 1900. Um ser biológico, social, psicológico, espiritual, para mim é um homem integral. Aquele recente livro que todo mundo já leu, O Homem Integral. As potencialidades e as capacidades humanas não são produto da sociedade e da cultura. Também se radicam na alma humana, que é imortal. Isso é um conceito que ainda não é usado. Nossas escolas, infelizmente, ainda não utilizam esse conceito. Ainda não, em qualquer lugar, é muito difícil. As relações não tinham hierarquia. Gente, quebrar hierarquia, ou seja,
o poder é meu, não seu. Você está aqui para aprender. Não. Estamos aqui para aprender juntos. Isso é, todos dizem isso, mas na verdade, na hora do vamos ver, não, fica aí quieto, que quem ouve quem tem que ouvir e fala quem tem que falar. Não é isso que dizem, então? E o educando é um espírito imortal com autonomia para construir a si mesmo em sucessivas vidas. Portanto, deve-se respeitar a individualidade de cada um dos alunos. Isso aí era a visão dele. São espíritos imortais e nós devemos respeitá-los. Como eu disse, a gente está diante de uma máquina a vapor que nós ainda não entendemos como ela funciona. Talvez daqui a 1400 anos nós consigamos entender que nós somos assim. Mas como é que Eurípides se tornou espírita? Agora é que vem a história por trás das câmeras, né? Como se costuma se dizer. Eurípides se tornou espírita quando ele começou a ler o Sermão da Montanha e achou que tinha alguma coisa errada no contexto que ele estava assistindo e no contexto que ele estava lendo. Alguns autores colocam que suas primeiras impressões desta mudança foi ao ter lido a Bíblia ou uma indicação de um livro espírita. Na verdade, ele tinha algumas controvérsias com o tio dele, o senhor Mariano. O senhor Mariano tinha um centro espírita numa fazenda chamada Santa Maria. E lá, nessa fazenda, aconteciam coisas que Eurípides não gostava. O senhor Mariano costumava ir a Sacramento e dormia na casa de Eurípides. E no quarto que Eurípides dormia. O Eurípides chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, olha, o tio vem para cá, prepara a cama dele, mas a gente vai conversar hoje. Hoje é o dia. Aí começaram a conversar. E a conversa vai. E Eurípides retruca. Aí o Mariano fala. Aí Eurípides retruca. O Mariano fala. Chegou uma hora que o senhor Mariano disse assim: olha, desisto. Eu não tenho, como é que se diz? Eu não tenho forças para discutir com você. Toma aqui esse livro e estuda. A parte interessante do toma aqui esse livro pertencia a Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes tinha dado uma palestra em Minas Gerais, precisava do livro, mandou buscar um livro do Mensageiro em São Paulo. O Mensageiro trouxe o livro, entregou a Bezerra, não sei como o livro acabou na mão do senhor Mariano. O livro, eu preferi botar o título em francês, que eu acho tão bonitinho, né? Après la mort. Significa depois da morte, de Leon Denis. Ele chega para o Eurípides e fala assim: Eurípides, eu não tenho competência para discutir contigo, então faz uma coisa aqui, toma esse livrinho, dá uma lida. Se você entender, eu fico feliz. Se você não entender, porque ele não te serve. Eurípides pegou o livro e começou a ler o livro. A senhora Mariana acordou de manhã, olhou e estava Eurípides lendo o livro. Saiu, foi fazer alguma coisa, voltou, está Eurípides lendo o livro. Chegou à noite, falou com a mãe de Eurípides: eu acho que ele está gostando da leitura, ele não acabou de ler. E ele devorou Leon Denis. Depois da morte não é um livro que se deva ler sem muito cuidado. É um livro apaixonante, recomendo a todos que quiserem ler. Eu adorei ler o livro. Eu e Leon Denis temos algumas controvérsias, mas isso aí é questão pessoal. O livro é fantástico. Acontece que ele era da Igreja Católica. E ao se tornar espírita, vale a pena lembrar um caso muito interessante da vida dele, é que ele foi na casa do tio, lá na Fazenda Santa Maria. Chegando lá na reunião, ele encontra 2 lugares, ele foi com um amigo na época, encontrou 2 lugares sobrando na reunião. Aí ele olhou: olha, 2 lugares? Aí olhou para... somos nós 2. Aí sentaram. Aí, no meio da reunião, um trabalhador muito humilde, mas com uma mediunidade muito assim ativa, começou a ter um processo de incorporação. Aí o Eurípides: só vou acreditar nesse negócio de espiritismo se ele falar sobre as bem-aventuranças e for o João Evangelista que estiver falando. Aí o rapaz se levanta, acontece um processo de incorporação muito bonito, e lá ele começa
a descrever as bem-aventuranças como Eurípides jamais havia ouvido. Ele ficou, né? Oh. Aí no final ele colocou o meu nome. Meu nome é João Evangelista. Aí Eurípides virou espírita. Não dá, né? A gente luta, mas tem uma hora que não dá mais para ficar batendo de frente na parede. É melhor abrir a porta e entrar. E foi isso que mudou muito a vida de Eurípides. A partir daí ele voltou para Sacramento com outros pensamentos, começou a estudar mais, começou a frequentar o grupo Espírita Fé e Caridade, Fé e Esperança, perdão. E aí acontece um dos momentos que foi o primeiro desafio de Eurípides, propriamente disso. Foi com esse padre Feliciano Iag. O padre Feliciano Iag não estava gostando nem um pouco do que estava acontecendo no interior do Brasil. As pessoas estavam se tornando espíritas. E sabia que numa cidade de Sacramento havia um determinado espírita que, além de fazer os partos, dar aula, ter uma quantidade absurda de crianças na sua escola, ainda fazia partos e dava remédio, as pessoas se curavam. Isso é um absurdo. Isso é coisa daquele cara lá, daquele que a gente não deve dizer o nome, repetindo Harry Potter. Isso é coisa do Satininha. Eu vou para lá e vou acabar com essa história. É lógico que também houve um convite por parte da igreja então vigente para que ele fosse lá, porque ninguém conseguia discutir com Eurípides, né? Então ele foi. E ao chegar lá, ele se colocou numa posição em que o espiritismo era ateu. O espiritismo era uma coisa do demônio. E que não havia jeito para nós espíritas, éramos um bando de lunáticos. Eurípides retrucou de uma forma muito clara: olha, o espiritismo não é ateu. O espiritismo é uma doutrina filosófica, científica, com princípios religiosos do cristianismo. Ele não nega Deus, ele o afirma. E nós dizemos mais: se nós acreditássemos no demônio, não acreditaríamos em Deus. E como acreditamos em Deus, acreditamos que o demônio não exista. E a partir daí, houve uma discussão no coreto da cidade. Que cidadezinha pequena, quem já teve a oportunidade de ir numa cidade bem pequena, normalmente é assim, né? A prefeitura, a Casa dos Vereadores, a igrejinha e o banco. Hoje tem banco. Antigamente não tinha banco, não. Só era assim, né? Então tinha um coreto no meio da praça principal da cidade. E Eurípides foi ovacionado pelo povo. Que as pessoas viram. Não, nós pregamos a simplicidade. E existe uma coisa que sempre atrapalha nessas discussões: a vaidade. Pela nossa percepção psicológica da situação, esse padre, como leigo, por favor, esse padre não se preparou para uma discussão. Se eu vou discutir com alguém medicina, o que eu tenho que fazer? Ler um livro, no mínimo, ler um livro básico de medicina. Se eu for discutir o Antigo Testamento, eu tenho que ler o Antigo Testamento. A gente vai entrar numa discussão que pode ser convergente ou divergente, mas ele não deve ter lido nada sobre o que era o Espiritismo. Ele simplesmente foi com ideias pré-concebidas e aplicou esse conceito pré-concebido sobre a doutrina espírita, coisa que a maioria das pessoas às vezes fazem. Você é espírita, já olha assim, Por quê? Não sabe, não conhece. Está cheio de conceitos pré-concebidos. E, obviamente, influência de determinados espíritos que não estão interessados em que um espírita se aproxime dessa pessoa. Um outro caso, também muito comentado, foi o seguinte. Um senhor chamado Aneto abriu uma farmácia Nossa Senhora Aparecida na cidade de Sacramento. Só que havia o seguinte: a farmácia homeopática ficava embaixo. E ele fez a farmácia na parte alta da rua. E ele via que as pessoas não subiam a rua para ir à farmácia dele, todo mundo só ia na farmácia do Eurípides. E ele começou a ter prejuízos.
muitos prejuízos. E ele era farmacêutico. Aí entrou em contato com um senhor chamado João Teixeira Álvares, pelo menos foi o nosso entendimento, em que ele coloca num jornal da cidade de Uberaba, cidade do Chico, que estavam acontecendo horrores na cidade de Sacramento. Quero lembrar a vocês que isso foi logo após o caso do padre. O Eurípides praticamente saiu de um problema para entrar em outro, porque a polícia já estava na porta da casa dele esperando por ele depois da discussão. E esse senhor, Dr. Teixeira, coloca os absurdos que acontecem naquela farmácia, onde leprosos, tuberculosos eram tratados. Aquilo era um absurdo. Espera aí um instante, ele era médico. Ele achou aquilo um horror. A cidade podia ser infectada. Quando, na verdade, ele, como médico, deveria ser o primeiro a correr para poder ajudar essas pessoas. Mas não, ele coloca que essas pessoas são doentes, têm que ser afastadas e não podem ficar ali. Bom, nisso, vem o delegado de polícia e chama Eurípides para enquadrá-lo. Tanto que entrou aquele processo ali contra Eurípides Barçanufo. O processo existe. E o delegado chega para o Eurípides: o senhor pratica medicina ilegal? Não. Não pratico nada não, senhor. Eu cuido das pessoas. Ah, tá. E o que o senhor vai fazer agora? Não, estou indo cuidando de um parto agora, de uma senhora que vai ter filho agora, estou indo agora. Agora, só pode terminar isso aqui, esse inquérito, para poder fazer o parto? Pois não. E abre o inquérito. No momento que é aberto o inquérito, os promotores e o delegado começam a fazer as investigações e começam a entrevistar as pessoas. E por incrível que possa parecer, de próprio punho, alunos, vizinhos, amigos, desconhecidos, só tem elogios a citar para Eurípides. Não havia como processá-lo. Quando chegou na promotoria de Uberaba, para ela preparar a documentação para iniciar o julgamento, não tinha quem falasse contra Eurípides. E pior, ele não poderia ser condenado por medicina ilegal porque ele não vendia remédios. Ele dava remédios homeopáticos que não eram considerados remédios naquela época. A homeopatia era considerado praticamente uma coisa de bruxos. Era uma medicina, eu acho que nem era alternativa. Não era medicina. A homeopatia não é medicina. Então, com isso, não tinham como processar Eurípides. Então, esse processo dele, lógico, com a ajuda do plano espiritual, foi passando de juiz a juiz, e os juízes não sabiam o que fazer, até que ele caducou e morreu. Mas Eurípides sofreu muitas ameaças. Conta algumas histórias em que, certa feita, ele estava em casa, aí o orientador, o Vicente de Paulo, que era o orientador espiritual dele, falou assim: Eurípides, não sai agora não, porque tem 2 jagunços te esperando ali fora. Fica mais um pouco em casa, daqui a pouco você sai. Ele: tá bom. Aí sentou, ficou em casa, leu um livro, os jagunços foram embora. De outra feita, ele abriu a janela, aí o Vicente: não abre a janela não. Por quê? Tem um jagunço te esperando para você abrir a janela. Nossa! Aí ele deixou a janela fechada. E um dia ele saiu. Aí ele viu 2 jagunços esperando por ele. Os mesmos jagunços que queriam matá-lo estavam esperando ali por ele. Que tanto naquela época quanto em outras, né, jagunços eram usados para isso. Aí ele chegou e falou: bom, o jeito é passar por eles. E passou. Deu boa tarde, senhores, boa tarde. Passou por eles, não conseguiram pegar as armas para atirar no Eurípides. O plano espiritual agindo, eles simplesmente ficaram parados. De outra feita, ele foi em Santa Maria, perguntou assim para o tio: tio, você conhece um Carlos? Carlos. Ah, tem um Carlos sim, que mora numa casinha lá depois da mata. Mas já está escuro, vamos deixar para lá? Não, vamos lá agora. Mas Eurípides, não dá para ir agora no meio da mata, tem bicho, tem onça, tem tudo aqui. Não, vamos agora. E o senhor Mariano, o que tinha que fazer, né? Pegou 2 cavalos, arriou 2 cavalos, foram os 2 em direção ao casebre do Carlos. Chegando lá, Eurípides ele levou víveres, levou água, porque ele sabia que o Carlos estava sem comida e sem água. Chegando lá, abriu a porta, o Carlos o recebeu já muito doente, passando muito mal, porque ele estava sem comer há 3 dias. Eurípides
deu-lhe alimento, deu-lhe água e deu-lhe um beijo na testa. Carlos era separado da cidade porque era leproso. E Eurípides conseguiu salvar essa vida. Isso porque ele tinha uma mediunidade bastante característica dele, chamada desdobramento. Ele desdobrava com uma facilidade assim, como que a gente vai até o supermercado, ele decidia ir o espírito dele até o supermercado, ele apagava no meio da aula. Tem casos dele muito interessantes que dizem respeito a isso. Ele desdobrava no meio da aula, um caso que foi conhecido, ele desdobrou, fez um parto, voltou e continuou a dar aula. De repente, abre-se a porta, era o pai. Entrou. Senhor Eurípides, vamos logo na minha casa que minha mulher vai ter filho. Não, a sua mulher já teve um filho, é um menino, eu acompanhei o parto, fique tranquilo, leve esse remedinho para ela. Mas, senhor Eurípides, impossível, eu vim a galope, eu não cruzei com o senhor na estrada. Eu estive lá, sua esposa está ótima, seu menino é lindo. Não, senhor Eurípides, só vai para minha casa comigo. O Eurípides, o que tem que fazer? Né? Pegou, levantou e foi, pegou o cavalo e foram os dois a galope para a casa desse fazendeiro. Chegando lá, quem ele encontra? A esposa e o filho. E a esposa assim, senhor Eurípides, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor já esteve aqui? O senhor voltou por quê? O marido ficou olhando com cara de bobo. Né? Como é que o senhor voltou, que o senhor não viu? Não, eu estou ótimo assim. O senhor trouxe o remedinho que o senhor disse que ia dar para o meu marido, né? E entregou. Essas situações do desdobramento são características de espíritos crísticos, ou seja, espíritos com um alto entendimento da sua espiritualidade e capazes de realizar procedimentos que, para nós, que ainda não chegamos a esses estágios, ainda não conseguimos realizar, mas que nós traçarmos um dia isso como meta, é lógico que nós alcançaremos. É tudo uma questão de força de vontade. Nós podemos fazer, é só querer. Ele lutou muito contra a ideia do início da ideia do espiritismo. Mas depois que ele começou a entender, ele se tornou também um espírita à frente do seu tempo. E podemos dizer que as principais características mediúnicas de Eurípides eram todas. Ele era conhecido por ser um médico completo. Ele desdobrava, psicografava, fazia cura, tinha evidência, e etc, 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 etc. Por quê? Porque ele tinha pleno entendimento do plano espiritual. E um caso mais interessante do início do colégio Allan Kardec, que eu deixei mais para o final por causa disso, é que Eurípides estava sentado na porta do liceu sem um aluno, sem nenhum professor, porque todos os tinham abandonado. Aí ele sentou e colocou, damos aulas de física, química, matemática, português, história, tinha um quadro assim. Aí ele sentado ali na porta da escola, pensando já em fechar a escola, quem aparece para ele? Maria. Aí Maria aparece para ele, ele olha e diz assim, isso é um espírito zombeteiro, não é possível. Maria não viria até aqui para me dizer, falar comigo. Eu não viria, Maria não viria falar comigo assim. E ele é apagado pelos espíritos. Simplesmente ele entra no estado sonambúlico. E ali mesmo ele psicografa um documento na qual Maria diz para ele o seguinte, olha, tira o nome Liceu de Sacramento e coloca o nome Colégio Allan Kardec, que os alunos virão. Bom, eu vou ser honesto com vocês, se eu naquela época estivesse na posição dele, eu lia aquele documento assim, não, deve ser ainda um espírito gozador, porque colocar o nome de Colégio Allan Kardec agora, eu vou entrar em guerra com todo mundo. Mas ele viu ali uma coisa que nós muitas vezes não vemos, que é a oportunidade. A oportunidade não é só o conceito material da oportunidade, a oportunidade também é espiritual. A oportunidade espiritual de mudar. Ele falou, tá, vamos mudar. E mudou. De repente os professores surgiram, os alunos começaram a aparecer, a mãe se curou. Porque a mãe começou a frequentar as reuniões públicas de todos os dias, 9 horas, que ele fazia na escola. O objetivo dele, o segundo maior objetivo da vida dele, que era curar a mãe, foi curada, porque a mãe era médium. E a partir do momento que, como médium, ela se educou, acabou os desmaios.
passou a aplicar passe e passou a acompanhar Eurípides como uma secretária que ele tinha, que acompanhou até a morte. Então nós percebemos que a vida dele é uma vida de proposta de mudança, uma proposta de reflexão. Eurípides nos trouxe um processo de reflexão como nós espíritas devemos agir como pessoas encarnadas, que nós não devemos deixar de ser políticos. A política faz parte da nossa vida. Se a gente quer mudar o mundo, a gente também tem que mudar o mundo interior e o mundo material que nós vivemos. Todos nós desejamos o conforto a todos. Não adianta ter todo o conforto do mundo se seu vizinho passa fome. A proposta de mudança de Eurípides foi essa. E nós concluímos o nosso trabalho dizendo o seguinte: como homem, ele foi um autodidata. Ele foi um intelectual. E ele se preocupava muito com os oprimidos e excluídos da sociedade, que estão aí até hoje. Ele também foi um educador por excelência. Um educador que nós devemos seguir. Pegar os seus exemplos e aplicar. Muitos de nós, às vezes, quando começamos um empreendimento, um trabalho, o que nós pensamos? Vamos fazer isso. Mas esquecemos que as experiências já vividas por outros podem nos trazer um enorme conforto para realizar as nossas tarefas. Qualquer empreendimento. Por quê? Porque eles já passaram por tantas dificuldades que nós podemos pular etapas para construir algo. É como um bom pedreiro que olha uma casa que já foi construída e já diz: eu consigo construir uma igual porque eu vi aquele rapaz construindo e tem todas as dificuldades que ele teve. Então a minha eu não vou ter tantas dificuldades assim. É como a gente costuma, como nós trabalhamos em tecnologia, é quando nós analisamos uma tecnologia e dizemos: como vamos construir isso? Tenha certeza que em algum lugar alguém já construiu, já passou por muitas dificuldades para construir aquilo. Então nós podemos aproveitar aquele conceito, já que ele disponibilizou a sua experiência, a sua vivência. E é isso que nós devemos aproveitar também de Eurípides. Como conseguir melhorar todos os dias um pouquinho. E ele aplicou a máxima do Espiritismo por toda a sua vida. Fora da caridade não há salvação. Ele muitas vezes, para grande parte dos seus alunos, não pagavam a escola. E nos remédios, ninguém pagava. Era o próprio grupo que se sincotizava e comprava os remédios. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês de Eurípides. Um homem que inventou uma máquina a vapor muito à frente de seu tempo. Todos vocês, obrigado. Nos vemos em breve. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor.